Louvado seja o nosso Deus para todo sempre, porque é muito bom louvarmos ao Senhor com tudo aquilo que Ele tem nos dado. É bom continuarmos na presença do Senhor, mais uma vez reunidos aqui na igreja, com alguns irmãos. Alguns ainda estão um pouco assustados, mas tem alguns irmãos mais corajosos que têm estado conosco. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Temos orado por cada um de vocês. Por você que está em casa, também temos orado por vocês, para que o Senhor possa continuar nos guardando, nos abençoando e estendendo a sua poderosa mão sobre nossas vidas. Porque o que seria de nós sem as misericórdias do Senhor? Que a palavra diz que ela se renova a cada manhã. Por isso é muito bom, a cada manhã, você levantar e dizer: Senhor, muito obrigado. Que as primeiras palavras de nossos lábios sejam uma palavra de agradecimento. Tente fazer uma semana diferente na sua vida. Se você ainda não tem este hábito, tente começar o seu dia dizendo ao Senhor: Senhor, muito obrigado. Obrigado por estar acordando, obrigado por estar vivo, obrigado por esse dia. Independente do que você tem que fazer naquele dia, independente do que vai acontecer, comece agradecendo ao Senhor. Comece louvando ao Senhor, porque isso agrada ao Senhor. E a Bíblia fala: agrada-te o Senhor teu Deus, e Ele concederá o desejo do teu coração. No instante que nós agradamos ao Senhor, nós estamos deixando a porta aberta para o Senhor responder às nossas orações, para o Senhor estar presente em nossas vidas. Lutas podem vir? Poderão vir. Dificuldades poderão aparecer? Poderão aparecer. Mas com a luta com o Senhor ao nosso lado fica mais fácil. A luta com o Senhor fica mais agradável. Não que luta seja agradável, mas sem o Senhor é mais difícil. E com o Senhor Jesus ao nosso lado, porque a Bíblia fala que Ele é socorro presente na hora da angústia. Então, a Bíblia não nos livra do momento da angústia, mas ela nos promete a presença do Senhor conosco no momento da angústia. Então, comece o seu dia, faça uma experiência essa semana, faça uma experiência especial, comece todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, que as primeiras palavras dos seus lábios sejam: Senhor, muito obrigado. Obrigado por esta noite, obrigado por esse dia, obrigado por estar acordando, obrigado pela minha saúde. E você vai experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós em nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Agradecemos ao Senhor, louvamos ao Senhor, como já temos feito, através dos louvores, através do nosso ofertar. É interessante que nós não gostamos de omitir nada daquilo que a Bíblia nos ensina. Se a Bíblia nos ensina a louvar ao Senhor com louvores, nós o fazemos. Se ela nos ensina a louvar ao Senhor com ofertar, nós ofertamos. E também a Bíblia nos ensina a buscar o Senhor através da sua palavra. E eu queria meditar com vocês hoje um assunto que Deus tem colocado no meu coração durante essa semana. Uma questão que eu acho interessante para os nossos dias de hoje. É a questão do relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento com os irmãos, com aqueles que nós conhecemos, ou até mesmo com aqueles que nós desconhecemos. Relacionar-se com pessoas não é fácil. Quem achar que é fácil, por favor, converse comigo depois e me dê a direção, por favor, porque relacionar com as pessoas não é fácil. Por quê? Cada um de nós somos diferentes, pensamos diferentes, agimos diferentes, temos desejos diferentes, gostamos de coisas diferentes. Muitas vezes uma notícia que para um é uma notícia agradável, uma notícia excelente, para outro é uma notícia ruim, uma notícia triste. E como conviver com essa situação? É interessante que a Bíblia nos ensina a melhor maneira de nós podermos olhar para as pessoas e podermos saber conviver com cada pessoa, mesmo sendo diferente, mesmo não pensando da mesma maneira. Isso é importante para a nossa convivência. A Bíblia tem a história do apóstolo Paulo. Quem conhece bem a história do apóstolo Paulo pode observar, pode já ter lido no livro de Atos, que ele era uma pessoa muito difícil de se relacionar no começo da sua história. Pois o apóstolo Paulo pertencia à religião do judaísmo. E o judaísmo, como defensor dessa religião, ele era muito feroz, muito fervoroso na sua crença e defendia o judaísmo, como diz na minha terra, a unhas e dentes. Quando alguma coisa ameaçava a sua religião, quando alguma coisa ameaçava a sua crença, a sua maneira de ser, de pensar, ele debatia, ele ia contra, ele perseguia, porque ele queria manter a pureza da sua religião. E a Bíblia fala que por muitas situações, por muitas vezes, ele perseguia outras pessoas.
especialmente os cristãos, que estavam começando a acontecer, a surgir nesta época, no começo do cristianismo. Logo após Cristo ter sido levado ao céu, os discípulos começaram a levar a palavra de Deus. É interessante que a palavra de Deus teve uma expansão muito rápida. Deus usou de uma estratégia fantástica no começo do Evangelho. Quando você lê no capítulo em Atos, no capítulo 1, no capítulo 2, a descida do Espírito Santo de Deus, que chamamos o Pentecostes, né, porque foi no dia de Pentecostes. A Bíblia fala que quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas naquele dia. E é interessante que nessas 3.000 pessoas, existiam pessoas de várias nações diferentes. Pessoas do Egito, pessoas do norte, pessoas da Espanha, de Portugal, não da Portugal de hoje, mas da região, porque antigamente eram outros nomes que existiam. Pessoas distantes de Israel vinham para Israel, os judeus vinham para Israel para celebrar a festa do Pentecostes. E essas pessoas, quando vieram, eles se converteram e foram impactadas e foram cheias do Espírito Santo. O que aconteceu em seguida? Logo depois que terminou a festa, esse povo que se converteu e que foi batizado, eles levaram esta mensagem para onde eles foram. Quando eles voltavam para casa, eles iam pregando o Evangelho e anunciando Jesus. Então a expansão do Evangelho foi algo fantástico, algo fenomenal. Tanto é que a Bíblia fala que nos dias dos apóstolos, até mesmo no dia do apóstolo Paulo, todo mundo de sua época foi alcançado com a pregação do Evangelho. Todos ouviram. Essa é a estratégia que Deus usava para que o Evangelho fosse pregado a todas as criaturas. E o apóstolo Paulo, nesse meio, ele se vê numa situação muito complicada, pois a Bíblia fala em Atos, no capítulo 9, no versículo 1 em diante. Quero ler esses versículos com vocês. Atos, capítulo 9, versículo 1 em diante. Olha como é que começa o versículo. Enquanto o Evangelho se expandia, enquanto o Evangelho se espalhava, enquanto os apóstolos pregavam a palavra, algo acontecia na vida do apóstolo Paulo. E o que acontecia na vida dele? Ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, ou seja, ao Evangelho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, aí acontece a conversão dele. Mas observe que a pessoa do apóstolo Paulo, que ainda é conhecido como Saulo, ele ameaçava, ele respirava, eu gosto dessa expressão aqui, quando fala que ele respirava ameaças de morte contra o povo, quer dizer o quê? Ele vivia aquilo intensamente. Ele pensava contra o cristianismo, ele respirava, era a força de vida dele, era perseguir os cristãos. E quando não muito, prendê-los e até mesmo matá-los. Quem se lembra da história do primeiro mártir chamado Estevão, o apóstolo Paulo, ainda Saulo, estava lá presente quando ele foi apedrejado. E as pessoas traziam as suas roupas e botavam aos seus pés, no sinal que ele estava consentindo na morte e no apedrejamento dele. Então ele ficava ali, em frente, vendo até que a morte se consumasse. Esse era o apóstolo Paulo, esse era o Saulo que nós conhecemos. Ele respirava. Tudo que ele pensava, que ele fazia, que ele escrevia, que ele agia, por onde ele andava, ele somente pensava em perseguir, ameaçar e com ameaças de morte contra os discípulos de Jesus. O apóstolo Paulo tem um encontro fantástico com Jesus, que na verdade não faz muito parte da mensagem de hoje, mas ele tem um encontro com Cristo e ele está caminhando com seus soldados que iam com ele, o Senhor aparece para ele e faz dele dá a ele uma experiência fantástica, ele vê uma luz, o Senhor fala com ele, Paulo, por que tu me persegue? Vocês conhecem bem a história. E o Senhor fala para ele, levante-se, vai até a cidade, alguém lhe dirá o que fazer. O Senhor mesmo deu direção para ele. Não me persiga mais. Para de me perseguir. E é interessante que essa conversa do Senhor com Paulo, você vê aqui, não tem muitos detalhes. Saulo somente pergunta, quem és tu, Senhor? E ele fala, eu sou Jesus a quem tu persegues. No versículo 5. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Somente em Cristo falar isso para ele, já foi o suficiente para ele entender que havia um poder maior do que o poder dele. Havia um Senhor. Porque ele fala, quem és tu, Senhor?
eu sou Jesus a quem tu persegue. Observe que não houve uma pregação, uma explanação do evangelho para o apóstolo Paulo. Não houve um convencimento, o Senhor falando para ele que agora o Senhor havia morrido na cruz, como nós pregamos nos dias de hoje. O Senhor só simplesmente se mostrou para ele, dizendo para ele, olha, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Levante-se e vai, no versículo 6, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Acabou. Ele se levanta e ele vai até a cidade, e no versículo 9 diz que por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Esteve cego em função da claridade da luz que ele havia visto na visão que ele teve. A luz foi mais forte que a luz do sol, ofuscou a visão dele e ele queimou a retina, né? E ele ficou cego, não podia ver. Por 3 dias ele permaneceu cego e ele não comia e nem bebia. Aí no versículo 10 é que me chama a atenção, é quando eu quero compartilhar com vocês. Surge uma pessoa muito importante. E é sobre essa pessoa, eu estou falando do apóstolo Paulo, porque ele está na história. Mas eu quero mais falar agora, no versículo 10, sobre o nosso irmão chamado Ananias. Eu sempre lembro dele, quando a Isabela era pequenininha, ela tinha, sei lá, uns 10, 12 anos, talvez uns 10, não lembro a idade dela, e nós tínhamos que fazer uma peça na igreja, e ela já te lembrou, né? E nós vestimos ela de Ananias, porque não tinha menino na igreja para fazer a peça, aí nós vestimos ela de Ananias. E ela, quando ela entrou, ela tinha que falar com a voz grossa, né? Como ela sendo Ananias. E ela, quando entrou na peça, ela ficou um pouco nervosa, porque o povo começou a rir, porque sabia que era ela que estava vestida com aquela barbinha assim de Ananias, e ela, na hora de falar, eu sou Ananias. Ela engasgou no Ananias, e não saiu Ananias, nunca mais me esqueci disso. É interessante porque o Ananias, ele não é muito mencionado na Bíblia, apesar de termos vários Ananias mencionados na Bíblia. Não podemos confundir esses nomes. Quem se lembra daquela história do Ananias e Safira? Aquele primeiro casal, antes dessa história aqui, diante do apóstolo Pedro, que mentiram para o apóstolo Pedro, se lembra da história? Trouxeram um dízimo que não era o dízimo, e Pedro falou, rapaz, por que você fez isso? Se você tivesse falado que você não queria dar nada, não precisava dar nada. Mas por que você falou que você vendeu por tanto e agora está trazendo essa mentira para cá? Você não mentiste contra mim, mas mentiste contra o Espírito Santo de Deus. Naquele mesmo instante, a Bíblia fala que Ananias caiu morto. Aquele Ananias, aquela história, é outro Ananias. Não é esse Ananias aqui. Esse Ananias aqui já é 10 anos depois. Então, se aquele morreu, ele não pode estar nessa história aqui de novo. Está claro? Então, tem várias pessoas, tem alguns sacerdotes na Bíblia que são chamados de Ananias. Um daqueles 3 jovens, o Sadraque, Mesaque e Abednego, se não me engano, o Sadraque, lá dos 3 jovens de Daniel, o Sadraque se chamava Ananias. E o rei trocou o nome dele para Sadraque, mas era Ananias o nome dele. E tem várias pessoas, era um nome comum entre os judeus, Ananias, assim como Judas, assim como José, Maria, eram nomes comuns. E Ananias era um nome comum, por isso que aparece na Bíblia vários Ananias. E aqui surge um Ananias que para mim ele é muito especial. Porque ele vai se relacionar com alguém que ele não conhece pessoalmente, mas ele conhece a história. Ele não sabe quem é, nunca viu, mas ele tem um background histórico desse camarada terrível na mente dele. E por 3 dias o Paulo não comeu, versículo 10, bota por favor, o versículo 10 fala, em Damasco, onde Paulo estava, havia um discípulo chamado Ananias. Observe que ele era um discípulo, ou seja, então ele era um judeu, porque Ananias é um nome judeu, era um judeu convertido ao Senhor. Como que Ananias se converteu aqui em Damasco? Quem pregou para ele? Quem sabe, pode ter sido um daqueles que foi àquela festa e voltou convertido para cá. Porque o apóstolo Paulo não estava em função ainda, Pedro estava viajando, né, os demais apóstolos estavam viajando também. Alguém pregou para ele e ele se converteu. O Senhor o chamou numa visão, coisa linda. E o Senhor falou para ele, Ananias, e ele respondeu prontamente, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Cristão abençoado é assim. Quando o Senhor chama ele, ele não questiona. Será que é a voz do Senhor? Será que não é? Será que Deus está falando? Hoje os crentes estão assim, né? Você ouve uma profecia, ouve uma palavra, você fica pensando, é Deus, não é Deus? Por que os cristãos hoje estão assim? É tanta confusão, há tantos erros, há tantas profecias erradas que não provêm de Deus, que nós ficamos às vezes na dúvida. Quando ouvimos uma voz, ouvimos uma pregação, uma mensagem,
Será que essa voz é de Deus? Essa voz não é de Deus? Será que... Mas Ananias não tinha dúvida. Quando ele ouve a voz do Senhor, imediatamente, ele diz, eis-me aqui, Senhor. Prontamente. Ele não quer nem saber o que o Senhor vai mandar ele fazer. Porque se o Senhor está aparecendo para ele e está chamando a ele tem que fazer alguma coisa, não tem? Mas ele não questiona. Eis-me aqui, Senhor. Estamos aqui. O que tu queres de mim? Aí o Senhor dá para ele a missão. Eu acho que se o Senhor tivesse falado para ele antes, será que é o Senhor mesmo? Mas o Senhor não falou para ele antes. O Senhor falou o seguinte, Ananias, nós temos uma situação para resolver aí que eu preciso de você. Tem uma situação séria. E eu preciso de você. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Será que Deus precisa de nós para resolver alguma coisa aqui na Terra? Tenho certeza que vocês vão falar não. Mas pela Bíblia, Deus sempre usou os homens que estiveram à vontade dele, seguindo a vontade dele, para que os planos dele fossem realizados aqui na Terra. Principalmente em relação à salvação de pessoas, os anjos queriam pregar. Os anjos queriam vir para cá e pregar salvação. Mas Deus não deu a eles o direito. Deus deu esse direito a quem? A nós. Então, podemos afirmar que Deus precisa, né? Precisa de nós para que os seus planos venham a ser realizados. Ele depende de você. Ou seja, melhor falando, em vez de depende, ele espera por nós, ele espera por você. Deus nos dá missões específicas, Deus nos dá trabalho específico. E Ananias aqui agora, Deus coloca sobre ele uma missão muito específica. Olha o que o Senhor fala para ele. Ananias, é o seguinte, vai à casa de Judas, que era um outro judeu que tinha lá, que era conhecido de Paulo, e também era conhecido de Ananias, porque é igual eu falar assim, vai na casa do Cássio. Se eu não conheço o Cássio, como é que eu vou achar a casa do Cássio? Não tem jeito. Então, o senhor era alguém conhecido deles, era um judeu da área. Vai à casa de Judas, na rua chamada direita, não deu o número, é rua chamada direita, e pergunte para um homem de Tarso, chamado Saulo, que está fazendo o quê? Está orando. Paulo está orando. Vamos pensar sobre essa expressão aqui. A quem Paulo estava orando? A quem Paulo estava clamando? Ele já tinha essa intimidade toda com o Senhor Jesus? Ele já conhecia tão bem o Senhor Jesus para estar orando em nome de Jesus? De alguma forma, de alguma maneira, ele já estava orando a Deus. Porque a Deus ele conhecia. Porque o Deus é o mesmo. A Deus ele conhecia. Então ele estava clamando, Deus, não é que vai ser da minha vida? Eu tive um encontro com Jesus. Descobri que ele está vivo, ele não está morto. Eu descobri que esse evangelho que é pregado por todo canto aí é verdade. Eles anunciam que Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou e foi ao céu. Eu vi ele, ninguém me contou essa história. Eu vi Jesus, ele está vivo. O que eu faço agora, Jesus? O que eu faço agora, Deus? Eu só sei perseguir e matar esse povo. Mas agora, pelo que eu estou vendo aqui, eu tenho que orar. E numa visão, o apóstolo Paulo, Deus deu ao apóstolo Paulo uma visão, no versículo 12, numa visão, o apóstolo Paulo viu um homem, olha como Deus conecta as coisas, chamado Ananias. Lembra que para Ananias Deus falou, vai à casa de Judas, que lá tem um homem chamado Saulo. E para Saulo Deus falou, olha, vai vir um homem aí chamado Ananias. Ele vai orar por você, vai te impor as mãos, para que você volte a ver. Essa era a missão de Ananias. Aí Ananias começou a conversar com o Senhor. Senhor, ele agiu igual a gente age hoje. Vamos conversar, Senhor. Vamos conversar aqui, sério. Sou teu servo. Te amo, Jesus. Dei a minha vida por ti, tenho trabalhado por ti. Agora tu vai me colocar, esse teu servo, humilde servo, diante do apóstolo Paulo, ou seja, diante de Saulo. E olha o que ele fala no versículo 13. Senhor, eu tenho ouvido, versículo 13, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Olha o que se refere a ele. E de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ou seja, a história já chegou aqui. Esse camarada é terrível, em Jerusalém está prendendo, está matando, separando famílias. Ele mandou matar Estevão, e sabe-se lá quantos mais que ele mandou matar. Senhor, eu tenho ouvido a história dele.
E ele veio para cá, no versículo 14, ele veio para cá, Senhor, para fazer a mesma coisa que ele faz lá. Ele veio com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. E nesse todo, Senhor, eu estou incluído, porque eu invoco o teu nome. E aqui eu sou conhecido porque eu tenho pregado a tua palavra. Senhor, tu está colocando eu diante de alguém que vai me prender. Tu está me entregando para ele, Senhor. Na minha terra fala assim, de mão beijada. Está me colocando nas mãos dele. Olha o que esse homem já fez. Esse homem é terrível, esse homem é mau. Esse homem não gosta dos cristãos. Ananias não sabia da visão que o apóstolo Paulo tinha tido ainda. Ananias não conhecia o presente do apóstolo Paulo. Esse é o grande problema, que daqui a pouquinho eu vou estar falando com vocês. Ananias só conhecia o passado do apóstolo Paulo. Ele não conhecia o presente dele. E quando nós queremos conviver com alguém, queremos caminhar com alguém, somente conhecendo o passado ou vivendo o passado, vamos ter a mesma reação que Ananias teve. Observe que ele só fala dele do que ele era. Ele não sabe que ele mudou. São só 3 dias de conversão. Mas o Senhor disse para Ananias, tá bom, Ananias, vamos conversar. Vai, não temas, vai lá. Este homem é meu instrumento. Olha que coisa linda. Este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Por quê? Porque ele fez o povo sofrer. É a tal da lei de semeadura. Você faz o que você quer. Fazer o que quer é opcional. Não é assim que falamos? Fazer o que quer você pode escolher. Agora, a colheita do que você faz não é opcional. O apóstolo Paulo tem um ministério brilhante. Todo mundo conhece. Pregou, evangelizou, escreveu 13 cartas. 13 cartas. Se eu estiver enganado, me corrijo depois. 13 cartas do Novo Testamento. Ele escreveu. Um ministério fantástico. Viajou o mundo inteiro pregando a palavra. Porém, com muitas dores, com muitas prisões, com muitos açoites, com muito sofrimento. Por quê? Porque o Senhor falou para ele, ele vai ver o quanto deve sofrer pelo meu nome. Parece que Deus está castigando ele pelo que fez, não parece? Não, Deus não está castigando ele pelo que ele fez. Entendam isso. Deus perdoou ele, perdoou. Agora, as consequências do que ele fez é que vieram sobre a vida dele. Vamos dar um exemplo assim muito claro. Você fuma por muitos anos, ou bebe por muitos anos. Você adquire uma cirrose, por exemplo, da bebida. Certamente você vai vir a falecer daquela cirrose, porque é uma doença fatal. Quantas pessoas temos conhecimento assim? Se converteu, um ótimo cristão, mas morreu. Então, é castigo de Deus? Não é castigo de Deus. É uma colheita daquilo que ele semeou. Estão me acompanhando, gente? Posso ouvir um amém? Eu ouvi um amém tão fraquinho assim que eu achei que vocês estavam... Eu quero ver, ele vai sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa. Observe que Ananias às vezes não queria entrar, mas agora ele foi. E Ananias pregou para ele, pôs as mãos, Saulo, e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Nesta passagem aqui, foi o que Ananias falou para ele. O Senhor que te apareceu me enviou até você. Não temos detalhes de onde ele tirou essa informação aqui, mas ele ficou sabendo que o Senhor apareceu para ele. Ele me enviou para você, para que você volte a ver. Lembra que o Senhor falava no versículo 12 para ele lá? Vai e põe as mãos sobre ele, para que ele voltasse a ver? Então ele está falando, você vai voltar a ver, não tem problema não. E você vai ser cheio do Espírito Santo. Imediatamente, caiu dos olhos do apóstolo Paulo aquelas escamas, e ele passou a ver novamente. Levantou-se e foi batizado. Que conversão linda e maravilhosa, né? Depois de comer, ele se recuperou e foi fazer o que ele tinha que fazer, que era a obra de Deus. Vamos voltar agora a falar sobre Ananias. Ananias, ele não é mencionado mais na história. Depois que ele realiza esse fato aqui, somente o apóstolo Paulo menciona ele em Atos no capítulo 22. O apóstolo Paulo, quando está testemunhando a respeito de sua conversão diante de um rei, lá em Atos no capítulo 22,
Ele menciona quando ele se converteu, ele teve uma visão, ele viu uma grande luz no caminho, quando estava indo para Damasco, e ele fala o seguinte, olha, um homem, chamado, 22:12, Atos 22:12, o apóstolo Paulo, somente aqui ele é mencionado. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei, e muito respeitado por todos os judeus que vivia ali, veio ver-me e pondo-se junto a mim, disse, irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante, pude vê-lo. Então ele me disse, o Senhor dos nossos antepassados, o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que você ouviu. E agora, o que você está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome do Senhor. Aí ele pregou para ele. Aí Paulo menciona que Ananias pregou para ele. Está esperando o quê, rapaz? Você já teve a visão, já viu Jesus, ele apareceu para você, você já viu que você é pecador e que ele está vivo. Então levante-se, arrependa-se, seja batizado e vá fazer a obra que Deus tem para você fazer. E pronto. Essa foi a mensagem de Ananias e ele não aparece mais na história. Ele some da história. Ninguém menciona mais ele. Eu fico pensando, gente, foi uma coisa importante que ele fez? Foi uma atitude importante esse ato dele na conversão do apóstolo Paulo? Foi fundamental. Porque o apóstolo Paulo estava 3 dias ele cego. Se ele recusa a ordem do Senhor e ir pregar para Paulo, sabe-se lá, Deus ia achar outra pessoa para enviar, mas Deus o chamou, ele disse, eis-me aqui, eu vou lá e eu quero pregar para ele, acabou o assunto, vamos vencer essa situação. Há vários Ananias mencionados na Bíblia. Este aqui, eu gosto muito dele, é muito especial. Deixa eu pular aqui algumas páginas aqui, porque o tempo não dá tempo não. Mas eu quero falar para vocês que esse Ananias, ele deixa para nós algumas lições interessantes que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. A primeira lição que eu aprendi com Ananias, nesse texto aqui, é que o chamado do Senhor para o apóstolo Paulo era um chamado. E o chamado do Senhor para a vida dele era outro chamado. Por quê? Porque eu entendo isso. Porque observe que Deus chamou ele, Ananias, eu quero que você vá lá e pregue para o apóstolo Paulo, ore por ele, para que ele volte a ver. Esse era o chamado dele. Está me acompanhando? Vá lá e faça isso. Quando ele foi lá, ele fez isso, batizou o apóstolo Paulo se converteu e Paulo saiu pregando. Ananias não acompanhou o apóstolo Paulo. Ele não foi com ele, pregando por ele afora. Porque o chamado dele se resumia àquilo. E é muito importante quando nós entendemos o nosso chamado. Qual é o seu chamado? Para que Deus te chamou? O importante é que você entenda que Deus tem um propósito específico para a sua vida. Deus tem um propósito específico para nós. Não adianta você extrapolar o propósito e nem deixar de cumpri-lo. Importante que você cumpra exatamente aquilo que Deus te chamou para fazer. Pastor, não sei ainda qual é o meu propósito. Ore. Porque no instante que Ananias ouve a voz do Senhor, ele fala, eis-me aqui, em Atos 9:10. Então ele sabia quem ele servia, ele sabia quem estava falando com ele, e ele sabia o que responder. Ele estava convicto. É muito importante que você tenha convicção de quem você é. Nos dias de hoje, nos dias que nós vivemos, ouvimos muitas mensagens, ouvimos muito conselho. Hoje, na moda do coach, né? Hoje tem coach para tudo, tem coach até para emagrecer. Eu descobri há pouco tempo lá, eu quero descobrir esse coach aí, que funciona 100%. Coach para emagrecer, que maravilha, né? Mas eu quero um rápido, de 7 dias. Não quero nem com 90 dias, 3 meses, não funciona comigo não. 17 dias, emagrece, perde 10 quilos. Pronto. Não existe não, né? Para de comer, miserável. Mas vamos lá. Saiba quem você é. Identifique quem está falando com você. Quem está te dando a direção para a sua vida. Então eu vou perguntar para você e você responde só para você mesmo. Quem está falando com você hoje? Que voz você está ouvindo? Ah, sei lá, pastor, eu sigo tanta gente, hoje a moda é seguir, né? Eu sigo tanta gente, sigo isso, sigo aquilo, sigo aquilo. Você vai conversar com jovens, eu sigo aquele pastor, eu sigo aquele pastor, eu sigo... Aí eu vou, às vezes, eu fico até curioso em saber quem estão seguindo. Eu vejo um, vejo outro, são 3 linhas diferentes.
Esse crê de uma maneira, esse crê de outra maneira, esse crê de outra maneira. Como é que alguém vai seguir 3 linhas diferentes? Um crê na predestinação, outro crê não na predestinação, o outro crê que perde salvação. Eu falei, gente, como é que alguém vai seguir essas 3 pessoas? Como é que alguém vai seguir 3 pessoas que pregam coisas diferentes? Nós na célula temos estudado um pouquinho sobre o arrebatamento da igreja, sobre as coisas finais. Se você for seguir as pessoas que falam e escrevem coisas na internet sobre a volta de Jesus, tem que ter muito cuidado, porque um acredita que a igreja passa pela grande tribulação. Tá? Outros acreditam que a igreja não passa pela grande tribulação. Outros acreditam que a igreja passa até a metade da grande tribulação. E eles têm um monte de versículo bíblico, de explicações, blá, blá. Aí você está estudando escatologia, ou estudando a Bíblia, e você começa a ouvir esse, que fala que passa. Ouve esse, que fala que não passa. Ouve esse, que fala que vai até metade. Aí você vai seguir quem? Mas a moda hoje é seguir. Estou seguindo isso, estou seguindo aquilo. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, no fundo do meu coração. Deus tem ciúme de você. Muito ciúme. E o seu pastor também tem muito ciúme de você também. Você queria o pastor ficar triste? Vou abrir para vocês aqui, só que estou na televisão, para vocês aqui não, só da internet. O pastor fica muito triste, sabe quando? Quando alguém vem de fora, um pregador que ele convida, e vem aqui e prega uma mensagem sobre Ananias e Paulo. Aí ele prega a mensagem que Ananias obedeceu a voz de Deus, e foi lá procurar Paulo, e Paulo foi curado. Aí o crente abençoado chega lá fora, assim, perto do pastor, chega para o pastor, o presidente, o pastor convidado, pastor, que mensagem boa. Olha, eu nunca ouvi essa mensagem antes. É só para ele, só não é para vocês não, tá? É só para ele. Pastor, eu nunca ouvi. Aí o pastor está do lado, ele pensa, tá? Ele pensa, o que eu faço com esse irmãozinho? O que eu faço com esse flamenguista? Dou um coco nele agora, depois. Porque, gente, não, pastor, porque ele é diferente. Queridos, siga. O teu pastor te ama, o teu pastor dá a vida por você, o teu pastor, ele ora por você, ele jejua por você. O pastor convidado, ele vem, só prega e vai embora. Mas quem é que te visita depois? Não é o teu pastor? Então dizime na tua igreja, oferte na tua igreja. Ame o seu pastor. Ele tem falhas? Provavelmente. Estou falando o que tem. Mas ame-o, ajude-o. E você estará ajudando a obra de Deus. Porque Ananias, ele seguia o Senhor. Ele não seguia, sigo aquele, sigo outro, porque ele conheceu. Quando o Senhor falou para ele, eu sei quem está falando comigo. E ele fala, eis-me aqui, Senhor. Para concluir esse primeiro ponto aqui, são só 38 pontos, para concluir esse primeiro ponto aqui, a quem você está ouvindo? Quem está dirigindo a sua vida? Quem está falando com você? Quem está falando no seu coração? Livros são ótimos, maravilhosos, mas qual é a origem do livro? Qual é a origem da mensagem? Qual é a origem da doutrina? No que ele crê? Pense, medite. Que quando Ananias ora, ele olha, ouve, imediatamente, eis-me aqui, Senhor. O segundo passo que eu vejo em Ananias, eu vejo um passo de coragem. Por 2 motivos eu vejo muita coragem nele. A primeira coragem que eu vejo nele foi em conversar com o Senhor. Ele se expõe diante do Senhor, não se expõe. Senhor, peraí, Senhor, olha o que está fazendo comigo. Eu te amo. Eu sou aqui, né, como o apóstolo Paulo falou aqui, ele era reconhecido entre os judeus. Ele era amado entre eles. Senhor, eu tenho um bom reconhecimento aqui, se tu quer fazer isso comigo. Então ele é alguém corajoso para falar com o Senhor. Mas ao mesmo tempo, ele também foi corajoso em obedecer ao Senhor. Porque ele foi. Não foi até a casa de Judá lá para pregar? Então, o verdadeiro discípulo do Senhor é alguém que tem coragem de ir e fazer aquilo que o Senhor o ordena fazer. Ele obedece ao Senhor, independente. Se ele sabe ou se não sabe o que vai acontecer, independente da tarefa, ele obedece ao Senhor. Ele obedece de qualquer forma, seja para o seu bem ou, aparentemente, para o seu mal. Ele obedece ao Senhor. E Ananias, ele, por final aqui, ele nos dá uma lição muito interessante, eu falei um pouquinho no começo. Por que nos relacionarmos com as pessoas é difícil? Ananias nos mostra algumas coisas interessantes, que quando ele começa a questionar a vida do apóstolo Paulo, o grande problema nosso hoje, como seres humanos, e de Ananias naquela época, 2000 anos atrás, porque os problemas não mudaram, os problemas continuam os mesmos problemas, é que nós queremos olhar para as pessoas e conviver com as pessoas, olhando ou sendo presos ao passado. Tudo que Ananias fala com o Senhor,
a respeito do apóstolo Paulo é a respeito das coisas que ele havia feito. Senhor, esse homem é mau. Esse homem perseguiu em Jerusalém. Esse homem matou pessoas em Jerusalém. Esse homem prendeu pessoas em Jerusalém. Ele mandou matar Estevão. Tudo no passado. E eu pergunto a vocês, se Ananias continuasse com esse pensamento, conversando com o Senhor com esse pensamento, ele teria ido pregar para Paulo ou para Saulo? Dificilmente ele iria. Hoje em dia, nós como cristãos, ainda temos um pouquinho dessa mesma mania do nosso Ananias. Nós olhamos para as pessoas, não é que gostamos, mas nos lembramos muito do passado. É terrível quando nós vemos o testemunho de algum cristão que teve um passado ruim. Teve um passado terrível aí nessa vida. Drogado, ou isso, ou aquilo. E ele se converte e vira um cristão tremendo na obra de Deus. Ele começa a pregar, começa a evangelizar. Muitos na igreja, muitos, não todos, mas alguns na igreja, olham para ele e falam assim, será que se converteu mesmo? Sabe por quê? Porque esses irmãos estão olhando para aquele cidadão pelo seu passado. Estão igual a Ananias estava. Como que eu mudo isso na minha mente, pastor? Porque eu não consigo, né? Eu olho para alguém, quando me falam que alguém, um bandido, se converteu na cadeia, e ele vai sair da cadeia e vai virar pastor, o pastor vai me desculpar, mas não aceito, não. Isso é demais para mim. Como é que eu faço para aceitar isso? Vai fazer diferença para ele você aceitar ou não? Para ele não faz diferença. Para você faz? Faz, sabe por quê? Porque você está julgando. Você está julgando alguém. Você está tomando o lugar de Deus. Ele fala, não julgueis para que você não seja julgado. E com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Então o que é que eu tenho que fazer? Para olhar para uma pessoa que eu sei, ninguém me contou, eu sei, eu vi, esse camarada morava no meu bairro, esse camarada é terrível, esse cara é meu irmão, esse cara é meu parente, esse cara, gente, eu cresci com ele, eu sei quem ele é. Faça como Ananias fez. Comece a conversar com Deus sobre ele. Senhor, estou vendo o Joaquim aí, está aí na igreja, mas, Senhor, olha, está difícil engolir ele, porque esse camarada foi isso, ele fez isso de errado, ele é condenado na cadeia e está aqui solto como é que fala quando está solto assim? Sem estar 100% solto. Ele está em probation e ele, Senhor, está pregando na igreja aqui, Senhor, não consigo aceitar isso não, como é que eu faço? Começa a falar com Deus. Aí Deus, o próprio Deus, vai te convencer, não vai ser pastor nenhum, o próprio Espírito Santo vai fazer como ele fez com Ananias. Presta atenção, hein? Esse cidadão aí é meu servo. Eu escolhi ele para que ele vá e pregue o meu evangelho. Cabe a você agora aceitar ele. Aí você faz o quê? Ok, Senhor. Murcha. Senhor, se é tu que está falando, assim seja. Porque se você ficar cravado no seu pensamento, na sua vontade, você não vai aceitar. É fácil aceitar? Não é fácil. Acreditar em alguém? Mas se você começar a conversar com Deus sobre aquela pessoa, Deus mesmo faz você entender, aceitar e faz você ver a mudança naquela pessoa. Foi o que Deus fez com Ananias. Ananias está reclamando. Olha, Senhor, é isso e aquilo. Meu filho, pode dar tranquilo, porque ele é um vaso escolhido meu para pregar. Ele vai sofrer um pouquinho, vai penar um pouquinho, mas é vaso escolhido meu. Então, antes de você julgar, antes de você criticar, antes de sair falando para outras pessoas, fale com Deus. Gaste um tempo falando com Deus. Então não fique preso ao passado das pessoas. A segunda coisa que eu vejo aqui, Ananias estava muito preso aqui aos comentários. Porque Ananias não estava em Jerusalém vendo o que Paulo fazia. Ele estava ouvindo o que ele estava fazendo. Então ele estava preso aqui aos comentários. Ó, fulano falou isso. E sabe, quando se comenta, sempre se aumenta. Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Ele matou Estevão, João, Bartolomeu, Joaquim. Não, foi só Estevão. Não, mas tem mais que ele matou, mais um monte. Mas a Bíblia só fala de Estevão. Então as pessoas costumam aumentar. Então não fique preso aos comentários. Se tiver oportunidade, vá lá. Vá saber qual é a situação, pergunte. Não fique preso a comentários. E o último passo aqui eu acho muito importante. Nós temos que vencer. Ananias conseguiu vencer. Nós ficamos presos ao medo de nos relacionarmos com pessoas. Principalmente se for pessoas que sabemos que têm passados complicados.
E esse camarada aí, eu conheci esse camarada, mentia demais. Vocês conhecem alguém assim? Esse camarada só falava mentira, gente. Quando eu conheci ele, ele só falava mentira. Tudo era mentira, 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 mentira. Esse cara se converteu agora. Será que ele está falando a verdade? Nós fomos presos ao medo. Ananias estava preso ao medo. Será que ele mudou mesmo? Não fique preso, porque a minha Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Não fique preso ao medo. E por fim, Ananias nos dá o fechamento da história. Temos que olhar para as pessoas segundo o olhar de Deus. Ananias tinha que olhar para Paulo ou para Saulo, como menciona aqui. Como Deus estava vendo, não como ele estava vendo. Ele estava vendo como? Um perseguidor, um matador, alguém ruim, alguém mau, que perseguia, matava e fazia e acontecia. Deus o via como alguém escolhido, separado para fazer uma grande missão. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Ananias, você passa a olhar agora para Saulo dessa maneira, ou você continua olhando da sua maneira, o que você escolhe? Não, Senhor. Tu chamou, tu escolheu, tu falou que vai fazer a obra, eu olho para ele. Então, tanto é que quando Ananias fala com ele, ele fala, se apressa, não demora, está esperando o quê? Apreste, seja batizado e vá fazer o que você tem que fazer. Ele não reluta. Não, só você fica aqui, vamos conversar um tempo, vamos ver qual é a sua reação diante das situações, vamos ver como é que você vai reagir aí, porque você se converteu agora. Não, apressa-te. Porque o Senhor falou que você é escolhido dele para fazer uma grande obra. Então vá fazer aquilo que você tem que fazer. Pronto. Esse foi o chamado dele, foi a função dele, ele falou para Paulo. E concluindo, uma observação final, né? Como eu falei, muito pouco se fala sobre Ananias. Porque não é divulgado. Muitas poucas pessoas hoje em dia querem ser como Ananias. Muitos poucos pregadores, muitos poucos crentes querem agir como Ananias. Por quê? Porque para agir como Ananias, nós temos que abrir mão daquilo que nós pensamos. Temos que abrir mão daquilo que nós queremos. Abrir mão dos nossos sentimentos. E olhar para as pessoas conforme Jesus olha. Ananias teve que abrir toda a mão do pensamento dele. Paulo é isso, isso e isso. Não penso mais assim. Eu penso que Paulo agora é isso, isso, isso. Mudou. Ele abriu mão do que ele pensava para entender que Deus havia transformado a vida dele. Essa atitude dele é muito interessante. E ele fica no anonimato. Por que ele entra no anonimato? Ninguém fala dele. O Senhor não fala, não tem nenhum versículo na Bíblia que fala o Senhor falando assim, quando esse evangelho for pregado a toda criatura, o nome de Ananias será sempre mencionado. Como ele fez com aquela mulher que ungiu ele com um alabastro. Ele não fala de Ananias assim, Ananias simplesmente aparece. Porque Ananias, eu creio que ele tinha um ensino de Jesus, está em Lucas, capítulo 17, versículo 10, é o último versículo. Lucas 17, 10. Olha o que o Senhor fala para nós. E eu vejo isso aqui na vida de Ananias muito claro. O Senhor fala o seguinte, Lucas 17, 10. Assim também, vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Esse aqui é o Ananias. Depois que você fez tudo o que você fez, pela vida do apóstolo Paulo, depois de ter cumprido todo o seu dever que você teve que cumprir, não se iluda achando que você é o tal. Porque simplesmente você fez aquilo que deveria ter feito. Por isso que muitas pessoas não querem seguir o exemplo de Ananias. Muitas pessoas não querem seguir o exemplo de abrir mão e de ir a lugares, de pregar para pessoas que são resistentes ao Evangelho. De pregar para pessoas que dizem não para você como cristãos. É mais fácil pregar no conforto da igreja. É mais fácil pregar no conforto daqueles que creem, daqueles que obedecem. Mas Deus tem um chamado especial para cada um de nós. Então eu queria pedir a você que você pudesse estar orando ao Senhor por aqueles que estão, que entregaram as suas vidas para pregar
em lugares onde tem pessoas que não aceitam com facilidade o Evangelho. Existem muitos cristãos, como nós, que estão hoje, nos dias de hoje, pregando em lugares para pessoas que são resistentes ao Evangelho, que não aceitam o Evangelho, mas que um dia essas pessoas ouviram o chamado do Senhor e foram e aceitaram o desafio de pregar a palavra do Senhor. Então, nós precisamos estar orando por essas pessoas que têm aceitado esse desafio. E nós, como cristãos, sempre temos que atentar que voz nós estamos ouvindo. Quem está nos dirigindo? Quem está nos dizendo o que fazer? Baixe sua cabeça por um instante. Pai, te louvamos, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado para com nossas vidas. Dizemos muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Pai, que tu possas nos usar segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Senhor. E que cada um de nós possamos dizer, ó Pai, a todo instante, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, ó Pai. Ao ouvirmos a tua voz, possamos compreender e entender que és tu, ó Pai, que está falando conosco. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos. Não deixa a vaidade, não deixa, ó Pai, este vão prazer entrar em nossos corações, nossa mente, mas simplesmente, ó Pai, de aceitarmos a ideia de que somos servos, ó Pai, e que devemos fazer simplesmente aquilo que tu nos enviar a fazer, ó Pai. Que cada um de nós possamos encontrar o nosso objetivo, o nosso chamado, ó Pai, aquilo que tem para nossas vidas. Porque assim estaremos cumprindo, ó Pai, o teu querer e a tua vontade em nossas vidas. Nós te louvamos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Você que está nos assistindo, se você não conhece Jesus ainda como seu Salvador, essa é a sua oportunidade de você aceitá-lo, de você entregar a Ele o seu coração, a sua vida, dizer a Ele, Senhor, seja o Senhor da minha vida, seja o meu Deus, o meu Salvador. Basta você confessar com seus lábios e crer no seu coração, e a Bíblia fala que você será salvo. Nós gostamos de encerrar nossos cultos sempre com a bênção apostólica. Queria pedir aos irmãos se colocassem de pé, saísse um pouco do seu conforto. Nós, para recebermos de Deus a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Então dizemos que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor nos abençoe. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.